Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Escrita com Texto. Meu nome é Ana Itagiba e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção de texto para Enem e concurso. Bom, então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a escrever o seu texto é saber, claro, que tipo de texto você precisa escrever. E o tipo de texto que normalmente cai no Enem e em vários concursos é o dissertativo argumentativo. Esse texto, como o próprio nome já diz, é um texto em que você vai expor um ponto de vista e você vai argumentar de forma que você vai persuadir o leitor a pensar igual a você e a concordar com você. Então, a sua argumentação precisa estar bem consistente e o seu texto precisa seguir a seguinte estrutura de início, meio e fim. E aí você vai falar para mim, Ana, por favor, muita coisa tem início, meio e fim, filme tem início, meio e fim, livro tem início, meio e fim, a vida tem início, meio e fim. Então, como que eu vou desenvolver um texto dessa forma? Então, tá bom, vamos lá, calma. Primeira coisa, você tem 30 linhas para desenvolver de 4 a 6 parágrafos, tá? E no início do seu texto, no primeiro parágrafo, você vai apresentar ao leitor aquilo que ele vai ler. Então, no primeiro parágrafo, você precisa falar sobre o tema, contextualiza o leitor do tema, depois você vai falar o seu ponto de vista, então primeiro contextualiza o leitor do tema, dá o seu ponto de vista sobre aquilo e depois você apresenta o que ele vai encontrar nesse texto, que tipo de argumento que ele vai encontrar nesse texto. É uma apresentação. Nada mais que isso, você pode escrever de 4 a 6 linhas para esse momento. Nos parágrafos seguintes, que você pode desenvolver de 2 a 4 parágrafos, tá? Não faça isso em um só, porque vai ficar confuso, pode ser que fique muita informação e o corretor que lê o seu texto, ele vai tirar ponto seu porque o seu texto não está bem estruturado. Então, tenha de 2 a 4 parágrafos para argumentar e essa parte é muito importante. Você pode usar dados históricos, fatos que aconteceram no passado, que de alguma forma estejam relacionados com o que está acontecendo hoje, o passado que se repete no presente. Você pode usar dados e estatísticas que estejam relacionados também ao tema que você está desenvolvendo, ao ponto de vista que você está defendendo. Mas muito cuidado para você não usar qualquer dado que você não tenha certeza, porque isso também pode te penalizar. Então, use dados de instituições e fontes seguras, tá, gente? Cuidado para não disseminar informação falsa no seu texto também. Você pode usar citações de pessoas que são da área do seu texto, tá? Do tema. Então, por exemplo, se é sobre trânsito, traz alguém ali do Detran, traz algum deputado, algum senador, algum político que tenha feito um papel relevante no sentido de melhorar a mobilidade urbana, se for o caso. Cuidado para não ficar caindo sempre nas mesmas citações de filósofos, por exemplo, Thomas Hobbes, o lobo é um homem do lobo, porque essas citações a gente já estão batidas, a gente já viu muito, enfim, então não é novidade. Traga uma citação, uma voz de uma pessoa que seja relevante para o cenário que você está expondo. E outro recurso argumentativo que você pode usar também é o famoso raciocínio lógico, causa e consequência. Então, se eu bebo demais e vou dirigir à noite, sem um farol ligado, correndo muito na rodovia que está movimentada, em algum momento eu posso morrer, porque eu vou bater em alguém, ou eu posso matar alguém. E isso é raciocínio lógico, então causa e consequência, tá? Então, essa é a parte do desenvolvimento. Tenta ali criar primeiro um argumento, aí você expõe esse argumento, finaliza e começa outro. Cuidado para você não ficar entrelaçando uma coisa na outra, enfim. Então, faça um planejamento do seu texto, isso vai te ajudar. O início, um argumento, segundo argumento, e aí você vai para a conclusão. E a conclusão é uma proposta de intervenção, não é simplesmente concluir, beijo, tchau, valeu, foi ótimo. Não, você precisa propor uma solução para o seu problema, para o problema que você ficou levantando durante o texto. Para isso, você precisa trazer soluções que podem ser resolvidas ou realizadas em médio, longo e curto prazos, tá bom? E que sejam realmente eficazes, não é esperar da população bom senso, né? Então você precisa trazer instituições que sejam responsáveis por aquele problema, relacionadas ao problema que você está levantando. Por exemplo, novamente, o trânsito.
Se o trânsito é o tema, alguma coisa relacionada ao trânsito é o tema da sua prova, então o órgão competente é o Detran, tá bom? Então procure, pense sobre esses órgãos possíveis, essas instituições que elas estão ali para resolver, para ajudar a resolver o problema, tá? Não tenta resolver o problema sozinho, é a população quem precisa ter consciência, porque a gente já sabe, muita coisa poderia ser resolvida pelo bom senso da população, mas numa prova, se você vier com uma solução simplista, você pode perder ponto na proposta de intervenção, que também é um dos critérios de avaliação do Enem e de vários concursos. E outras dicas importantes, agora que a gente já viu a parte de início, desenvolvimento e conclusão, que você não deve fazer na sua prova também. Você deve evitar frases longas. E tem gente que escreve uma frase em 5 linhas. Não faça isso, porque o seu texto, ele vai ficar desarticulado, ele vai ficar confuso. A pessoa que lê, ela vai ter que voltar várias vezes para entender o que você está falando. Então, encerra uma ideia ali e começa outra ideia, encerra, ponha pontos finais. Não é colocar de qualquer jeito, porque ponto final não funciona assim. Encerre ideias e comece ideias novas, tá? Nunca use eu acredito, eu penso, eu vejo, eu acho. Nunca use esse tipo de conectivo. Por quê? Porque você vai perder ponto. Porque é do próprio gênero de dissertativo argumentativo esse distanciamento. Então você vai usar o quê? Observa-se, nota-se, avalia-se. Essas palavras que elas são distantes de você, tá? Então tenha em mente isso, cuidado para você não usar, porque você pode ser penalizado. Outra dica que eu dou é sempre usar conectivos para unir uma ideia na outra. Então, ao invés de escrever 5 linhas sem um ponto final, coloque mais pontos finais e entre uma frase e outra, coloque um conectivo para articular o seu texto. O que é conectivo? Mas, portanto, entretanto, contudo, todavia, porém, não obstante, em primeiro lugar, em segundo lugar, agora. São palavras que, quando você coloca, você conecta uma palavra na outra. Então, todas essas palavras, cada uma tem uma função diferente, não são todas que têm funções iguais. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Se você quiser, pode deixar aqui um comentário que eu posso fazer um vídeo só sobre conectivos. Mas antes de você usar, ir para sua prova, enfim, estude conectivos para você saber muito bem aonde usar o que, tá? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de correr. Contudo, no atual momento de pandemia, preciso ficar em casa. Você não vai usar essa sentença no seu texto dissertativo argumentativo, porque ela está em primeira pessoa e porque ela é uma frase muito pessoal. Mas é um exemplo para você entender de que maneira os articuladores, os conectivos funcionam, tá? Próxima dica que eu dou para repetir o uso de palavras repetidas é: procure sinônimos. Para quem não sabe, sinônimos são palavras iguais. Por exemplo, eu acredito e eu creio. Ambas palavras são relacionadas a alguém que tem fé em algo. Então, são sinônimos, porque são palavras que têm o significado aproximado. Então, usem sinônimos para você não ficar sempre usando as mesmas palavras, ficar com vocabulário pobre, porque você pode sim ser penalizado por causa disso, tá? E por fim, não menos importante, na verdade essa é a mais importante, leia o edital da sua prova, leia o regulamento da sua prova. Não vá para a sua prova de concurso sem ler. Isso é essencial para você saber se, primeiro, é esse tipo de texto que vai cair, porque na maior parte de concursos cai esse tipo de texto e também no Enem cai esse tipo de texto, mas não é em todos. Então, alguns processos seletivos podem adotar outros tipos de texto e com outro tipo de estrutura. Então, leia para você ter certeza e também para você saber de que maneira você vai ser avaliado, porque apesar de que várias provas cobram o mesmo tipo de texto, que é o dissertativo argumentativo, várias delas usam vários critérios diferentes para poder penalizar você e diminuir sua nota. Claro que alguns critérios são até semelhantes, mesmo do Enem com alguns concursos. Porém, tem alguns que, por exemplo, se você escrever na borda, você perde ponto por causa disso. Se você escrever uma palavra errada, cada palavra errada diminui a sua nota. Então, cada processo seletivo vai te avaliar de uma forma diferente e você precisa saber qual a ferramenta que o avaliador vai usar para você estar um passo à frente e fazer bem o seu texto, levando esses aspectos em consideração.
Então é isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Ajuda esse vídeo a chegar em quem precisa, curtindo, compartilhando, compartilha com os amigos, se inscreve nesse canal, vamos fazer o canal crescer. E se você quiser que eu discuta sobre outros temas relacionados à escrita, me deixa saber, coloca um comentário aqui, coloca um comentário na rede social, me siga também nas redes sociais, do Instagram, Twitter. E é isso, muito obrigada e um abraço para todo mundo, ótima semana.